Olá pessoal, DigiFlyme, estamos aqui hoje, mais um Papo Cabeça. Hoje temos aqui o nosso grande amigo aqui, nosso, né, meu, né, mas vai ser de vocês, o Gustavo Schmal. Gustavo Schmal é uma pessoa aí de décadas de experiência, não vou abrir aí o número de décadas, mas de experiência nesse mundo digital, né? Essa palavra agora é um pouco mais nova, mas a gente já trabalhava já com esses recursos de web e integrar os sistemas legados e expor lá fora esses serviços para o mercado poder consumir. E hoje o papo aqui nós vamos falar um pouquinho de algumas pesquisas que aconteceram aí no mundo, né? E vamos contextualizar isso para o Brasil sobre a maturidade digital nas empresas. Tá? E depois a gente conclui aí com um desafio ainda maior ainda que as empresas têm em relação ao digital. Gustavo, bem-vindo aí ao DigiFlyme, prazer ter você aí. Dá uma introdução aí a você e aí a gente já pode entrar aí nos nossos números aí que a gente quer abrir para o pessoal. Ok. Então, olá pessoal, eu sou Gustavo Chimal. Como o Richard falou, eu tenho algumas décadas. Não são algumas, são só um pouquinho mais de duas, né? Um pouquinho Então, mais de não um duas. pouquinho. Isso, na verdade são 32 anos aí nessa área digital, por aí. E nesse período, eu acho que o que mais importa quando a gente está trabalhando nessa área é entender um pouco a maturidade das empresas, ou como elas estão, ou como elas aceitam tecnologia dentro das suas estruturas, e principalmente como é que elas aceitam tecnologia dentro do modelo de negócio delas, né? E olhando pela internet, a gente hoje em dia o conteúdo, basicamente todo o conteúdo em relação a pesquisas que a gente consegue ter acesso, está tudo muito disponível, muito público na internet, né? E eu Sim. peguei alguns números interessantes aqui do ano passado, feitos por uma empresa. Uma empresa fez uma pesquisa, uma entrevista com diversos empresários pelo mundo, empresas de vários tamanhos, não só empresas grandes, mas também empresas menores. E tem os números interessantes aqui para divulgar. Um deles fala o seguinte, que somente 5% das empresas entrevistadas se consideram líderes digitais, se consideram empresas que adotam modelos digitais internamente. Somente 5%. Então a gente tem 95% que elas próprias consideram que elas, em seus modelos de negócio, não são digitais. Elas são empresas que são, digamos assim, tradicionais, né? Quase metade dessas empresas, de todas elas, as empresas pesquisadas, têm um receio de se tornarem obsoletas de 3 a 5 anos, né? Então, é um número importante, né? Quer dizer, as empresas É. elas estão olhando para o mercado, veem que existe bastante inovação no mercado e olham para o modelo de negócio delas e veem que o modelo de negócio delas pode se tornar obsoleto de 3 a 5 anos, né? Isso é importante. E o terceiro ponto é que 78% dessas empresas se sentem ameaçadas por startups, né? E o que é essa diferença? O que essas empresas veem nas startups, né? O que mais ameaça elas? Quais são as características das startups que mais ameaçam essas empresas? Uma das características é o fato de elas adotarem processos de uma forma ágil, né? Empresas maiores têm uma dificuldade bastante grande de desenhar esses processos e colocar esses processos em prática, né? Sem falar da mudança cultural também, né, Gustavo? Até esse ponto aí Exato. também. Porque é uma Envolve, nova mentalidade, na verdade, né? Não sim, adianta só instalar a tecnologia e criar um processo e vamos que vai, não, a organização não muda, né? Ela não não. vai trazer o resultado. Mas desculpa aí te interferir ali, mas Isso, a mudança vem muito nas pessoas que conduzem, que desenham e que conduzem esses processos. Se você consegue fazer isso de uma forma mais ágil, você tem condições de tornar teu modelo de negócio mais flexível, né? Por exemplo, uma empresa que pretende adotar um novo canal de venda e eu tenho que criar todo um processo para isso, eu tenho que desenhar ele de forma ágil e colocar ele em prática de forma ágil, né? Se eu não fizer isso, eu vou demorar muito tempo para fazer isso e com certeza a concorrência vai passar por cima de mim, né? O segundo ponto que eu vejo que está aqui nessa pesquisa é que as startups pensam em seus processos pela ótica do consumidor.
Quando você tem uma empresa muito grande, o que acontece é que existe dentro dela vários silos, e os silos, na verdade, estão pensando, esses silos de funções dentro das empresas, departamentos, eles pensam em resolver os seus próprios problemas. Né? Isso é muito comum, isso é muito frequente dentro de grandes empresas. E as startups, por serem menores, elas estão focando diretamente no consumidor. Então, todo o processo que eles criam é com foco no consumidor. Né? Sim, Então, já está olhando para o que o consumidor tem lá na mão, né? E esse ponto que você falou é muito importante. A gente falou da mudança da cultura, né, do approach e ser ágil. E outra coisa que concorre, incluso que a empresa queira fazer isso, é a situação que ela já tem hoje, a operação que ela já está rodando hoje, os problemas que ela já vive hoje de um sistema ou de processos que já estão maturados lá dentro, né? E que são mantidos, né? E precisam ser mantidos e dar manutenção, né? Então é muito difícil essa teoria de trocar a turbina com o avião voando. Não é assim. Não é. Eu acho que é até mais fácil trocar a turbina do avião. Acho que vai acontecer isso antes no nosso mundo aqui para frente do que as empresas conseguirem fazer isso, né? Tem esse ponto também, né? é interessante isso, porque, na verdade, essa maturidade ou essa visão de ótica de consumidor é uma coisa que tem que vir de dentro da empresa. E não é de uma pessoa, de um corpo diretivo ou de um Um grupo CBO, pequeno de né? pessoas. Não. Não, O isso Chief é de todo Digital mundo. Officer vai lá e muda tudo, não Não, consegue. não consegue. Isso tem que ser de todo mundo. Né? Todo mundo tem que olhar para isso, principalmente quem está adotando os processos, quem está colocando esses processos em prática. E um terceiro ponto, que também é muito interessante, e às vezes a gente esquece disso, né? Startups têm uma característica muito própria, em que o modelo dela de negócio foi feito para operar a tempo real 24/7. Sim, Isso faz muita diferença. Então, os processos foram desenhados para isso. Eles não foram ajustados para rodar em 24/7 ou em tempo real. Não, eles são desenhados assim. Quando você desenha processos dessa forma, uma série de características que nós da área de informática, na área de tecnologia conhecemos, você facilita muita coisa. Pelo fato de você ter processos em tempo real, isso facilita muito a aquisição de dados sobre esses processos. Né? Ao invés de você ter que capturar dados atrasados sobre a execução de determinados tipos de processos, você consegue coletar eles à medida que eles acontecem. E isso dá uma grande agilidade para você fazer melhorias nesses mesmos processos. exato. Até nesse ponto ali dos números, tá? Só para complementar aqui com outro estudo que teve de Maturity Assessment, de Digital Maturity Assessment, né, de maturidade digital, foi feito um estudo com 1.500 empresas. E esses estudos não são novos, já nos últimos 5 anos já foram produzidos muitos desses estudos, incluso envolvendo o MIT, estudos aprofundados aí sobre liderança digital. Só que o que acontecia? Estava havendo uma grande distorção, porque eles estavam sempre falando com o alto corpo executivo das empresas, fazendo seus questionários e os executivos respondendo. E aí, no ano passado, no finalzinho do ano passado, saiu essa pesquisa que foi realizada lá em 2016, onde eles fizeram esse questionário, essas perguntas, essa pesquisa, né, qualitativa e de forma geral ela virou quantitativa, com os executivos, mas também foram aos funcionários perguntar as mesmas perguntas para outro público, para os funcionários da empresa. E aí o resultado foi surpreendente, porque saiu um V, né, uma disparidade enorme de percepção, de entendimento de qual nível de maturidade digital tem a empresa. A primeira pergunta, o grande chavão que driva isso, e aí eu vou compartilhar aqui no link, vocês vão poder olhar, os executivos em média estavam respondendo que a empresa deles estava em 80% madura digitalmente, e do outro lado, os funcionários responderam que essa média está em 40% nesse pool de 1.500 empresas. Então tem uma distorção muito grande do que é essa realidade digital. Eu acho que os executivos têm uma visão, uma ambição, uma aspiração muito forte para drivar isso, mas eles estão se debatendo com vários desafios, um desses que a gente já mencionou aqui, né? E o funcionário está falando do dia a dia, na real, o que é a cultura digital deles, o que eles estão fazendo de digital. Né? Então existe essa disparidade
de entendimento e de alinhamento, inclusive. Então a gente vê que tem esse desafio da própria organização para ela poder enxergar, né? E já a startup, não, ela já nasce com aquele. É um founder ou co-founder ou mais três, quatro, cinco pessoas tal, que já iniciam esse processo e elas já estão com mindset, já estão no processo, né? Então é o grande desafio de uma grande corporação com milhares de funcionários e outra organização que já nasceu com várias práticas, né, e mentalidades para o business. Mas voltando lá ao É, ponto ali das isso. startups. E aí, experiências digitais, né? Quer dizer, o fato das pessoas que são os fundadores das startups eles estarem imersos numa experiência digital, isso ajuda eles a criar os processos e os modelos de negócio dessas startups já nesse meio, né? Quer dizer, uma empresa maior, ela vem, na verdade, de uma tradição de processos, de uma tradição de modelos de negócios já criados, né? E fazer a transformação nisso exige um esforço muito maior, né? E isso eu acho que é a grande criticidade e é onde existe, na verdade, uma grande oportunidade para as grandes empresas, né? Se a gente fosse definir, baseado nessas pesquisas, nesses números, se a gente fosse definir o que realmente é transformação digital, a gente poderia resumir da seguinte forma, que transformação digital é você olhar para o teu modelo de negócio, olhar para o modelo de negócio de uma empresa, tá? E adicionar a esse modelo de negócio 4 itens de forma totalmente integrada, que é mobilidade, Big Data, Social Business e Cloud Computing. Quando você coloca essas 4 características dentro do teu modelo de negócio, aí sim você pode... Capacidades digitais, né? Isso, aí você pode considerar então que a tua empresa ela tem um modelo de negócio digital. Se eu for lá e começar iniciar essa minha transformação a partir da infraestrutura tecnológica da minha empresa e fazer uma migração para a nuvem dessa infraestrutura, ok, eu comecei a minha transformação, mas eu não posso dizer que o meu modelo de negócio é digital. Eu simplesmente troquei uma infraestrutura on-premise para uma infraestrutura de nuvem e, ok, tem os seus, você vai conseguir extrair os ganhos disso, mas não dá para dizer que isso seja uma transformação plena, né? Quando você tem condições de usar esses dados todos e ter processos analíticos, processos de Big Data para analisar os dados digitais que você tem disponível, ok, você seguiu um outro passo, né? Mas também não é pleno ainda. Quando você tem condições de abrir um canal do social business, seja ele para os seus clientes, seja ele para os seus fornecedores, seja esse canal para os próprios funcionários, colaboradores internos da empresa, também é outra parte importante da transformação digital, mas também, se eu faço isso de forma isolada, não vai te dar o resultado digital, que é o mesmo resultado que uma startup faz, certo? E por último, né, sem a mobilidade, eu não tenho também essa transformação plena, né? Então, o que importa é você conseguir ter essas quatro características implementadas e integradas principalmente, né? Quer dizer, mobilidade, Big Data, Social e Cloud Computing, né? Então, agora vamos falar um pouquinho do osso duro de roer, né? A gente tem muito mais acesso aí a uma série de novas tecnologias que nem se enquadram exatamente nessas quatro características, ou eu chamo de digital capabilities, né? Isso. E agora trazendo um pouco esses números, essa situação toda que a gente falou para o Brasil, né? Se a gente já no mundo, né? E aqui estamos falando de Europa, de Estados Unidos, principalmente, né? Desses números que interferem bastante aí nesse. Tem uma participação, uma população maior aí de empresas dentro dessa pesquisa que são dessas regiões, obviamente. Não só pela quantidade, mas pelo peso econômico delas, né? Sim, falando basicamente das Fortune 500. Então, Essas grandes das empresas do 500, mundo estão nessa situação. exato. E aí o que acontece? O Brasil, ele está numa situação menos privilegiada ainda perante isso, né? Não só por uma questão de mentalidade do brasileiro, etc. e tal, mas é o acesso a esses recursos e também o investimento, né, nessas capacidades, né?
E aí a gente vê claramente, e para mim acho que o resultado dessas preocupações, da situação do mercado e tal, eu acho que vem desse primeiro pilar, cloud, né? Porque o cloud ele é o detentor, né? Ele é o ponto, o kickoff inicial para essa transformação digital, porque sem o cloud eu não vou rodar um Big Data. Ou você é maluco de comprar um farm todo teu para você poder fazer Big Data. E é uma coisa absurda, né? Então, assim, Sem cloud você não tem mobilidade. sem cloud você não vai. Sem cloud eu não tenho mobilidade. Sem isso eu não tenho social, né? Eu não consigo rodar, acessar o universo todo de todos os dados. Nós estamos falando aqui de tera, de petabytes, né? Para trazer insights e informação. E toda a parte de analytics, né? E aí nem vamos falar de machine learning, de AI, etc e tal. E essa resistência é muito grande ainda. A adoção do cloud ainda é. Existem elementos que são preocupantes em relação a aspectos de segurança, ainda existe esse problema, né, na mentalidade de CIOs, né, de gerentes aí das áreas de tecnologia, questão de regulamentações, de certos dados que são sensíveis e etc e tal. Mas a minha analogia, e o que eu queria sensibilizar esse público, é que você não, porque eu tenho um carro, não quer dizer que eu tenho que ter um mecânico e uma loja mecânica instalada na minha casa para eu poder usar o carro, né? Para isso existe a concessionária, para isso tem o fabricante de peças, tem tudo isso. Porque o meu core se eu fosse um motorista de Uber, por exemplo, né? O meu core é a experiência de levar pessoas de um ponto A de um ponto B com a melhor experiência possível, com a melhor eficiência e o melhor preço. Esse é o meu negócio. O meu negócio não é ter uma loja mecânica e um mecânico sentado lá para esperar atualizações ou incidentes ou problemas que vão acontecer com o carro, né? Existe essa resistência também até política às vezes. Eles estão inseguros de alguma forma, algumas dessas pessoas, de que acham que elas vão perder poder, vão perder orçamento, vão perder, sei lá, prestígio, qualquer coisa. Em vez de elas estarem focando no relacionamento com as áreas de negócio para trazer mais celeridade, velocidade na introdução de novas capacidades digitais, né? Então ele tá funcionando como um freio de mão. E cloud é esse pilar fundamental, né? Eu acredito que em empresas grandes o que acontece muito, e essa resistência acontece porque a pessoa se especializa em uma determinada responsabilidade dentro da empresa. Por exemplo, na área de tecnologia, as pessoas se especializam em prover o serviço de tecnologia para a empresa, ao invés delas focarem no modelo de negócio da empresa. Né? Exato. É diferente. Então, por exemplo, se eu sou uma empresa de tecnologia, eu tenho que prestar o meu melhor serviço de tecnologia aos meus clientes. Né? Se eu estou dentro de uma empresa grande e eu estou considerando que esses meus clientes internos são os caras que eu tenho que prestar o melhor serviço, tem alguma coisa errada. E cria esse ciclo vicioso de míope, né, entrópico, né, porque o negócio só consegue pedir aquilo que ele consegue pedir para a IT só entrega aquilo que ela consegue entregar e fica nesse loopzinho e nunca consegue dar o leap de transformação para realmente agregar aí produtividade, né, velocidade. E até monetariamente, o modelo financeiro disso não se sustenta mais. Né? E o que acontece de forma muito comum, o que acontece? As empresas exigem a qualidade das áreas de TI. E a área de TI vai dizer o seguinte: olha, eu tenho contratos com vocês e eu firmei os contratos e aqui estão os números que provam que eu estou atendendo você da forma como você pediu. Então, não me culpe pelo que eu faço, porque eu estou fazendo exatamente o que você pediu. Né? Só que, como hoje, e nessa definição a gente está falando que essas quatro capabilities, essas quatro capacidades são totalmente relacionadas à tecnologia e elas têm que estar trabalhando de forma integrada dentro do modelo de negócio da empresa. Isso quer dizer que esse modelo de prestação de serviço de tecnologia ele não funciona mais. Não funciona. As pessoas que conhecem toda a capacidade de inovação da empresa, né? Exatamente. A capacidade de inovação da empresa, pelo fato de eu ter quatro grandes vetores tecnológicos que têm que estar embutidos dentro dos modelos de negócio, e esses vetores são tecnológicos, a área de tecnologia ela tem um papel importantíssimo em conseguir sensibilizar a empresa
e ajudar a empresa a fazer essa integração, né? E sem É falar aquela que tem que história. pensar fora da caixinha também, né, Sem, Gustavo? Porque não o é cara que é as dono, pessoas. sim, o cara que é dono do negócio, ele na verdade não conhece de tecnologia e ele não tem que conhecer de tecnologia. Ele tem que ter o consultor interno, que é o, digamos assim, o CIO ou a pessoa de tecnologia dentro da empresa, que vai conseguir trazer esses 4 vetores para dentro da empresa e aplicar no modelo. E com certeza ajustar, alterar, transformar o modelo de negócio dele para adotar esses quatro vetores. E eu acho que fica esse entrave também, é por isso que eu falo, aí tem essa questão da mentalidade que é difícil, porque é aquilo que eu falei, o orçamento de IT, se a gente sabendo, a gente sabe na real o que está acontecendo, ele é sempre muito enxuto, é um budget que porque a ETI sempre está na linha de custo, né, não está na linha de receitas da empresa, é onde sempre sofre mais pressão, aqueles cortes que vem nos AUPs, né, no account planning, né, que tem as empresas todo ano, seja de APEX, né, ou de CAPEX, e ela fica nessa situação. É, e, mas não se pensa que hoje o digital ele mexe também com as cabeças e com modelos de gestão, modelo de organização, etc. e tal. E as empresas vão ter que entender que não é aquele pool de pessoas de TI que vai fazer isso, porque hoje você tem a operação e ela já está apertada o orçamento dela para manter a roda rodando, mesmo que seja sem trazer novos valores, né? E tem que se pensar como é que a gente abre para um ecossistema e começar a interagir em modelos de parceria e você começar a dar mais foco ao que é o coração do negócio efetivamente e eliminar as distrações de coisas básicas. Quando a gente fala aqui de e-mail, de intranet, dos serviços de file system, ou seja, tem um monte de coisas, né, de dados, etc e tal, que esse hosting todo gera um overhead que não dá espaço. Então, como é que a gente libera espaço para poder trabalhar essas coisas novas, né? Isso. E Isso é um tentar modelo de trabalhar isso melhor. transformação digital, né? Esse é um modelo de transformação. Por isso se Exato. chama transformação. Não é algo, não é simplesmente um projeto de tecnologia, né? Exato. Não adianta, e também não adianta mesmo que a empresa diga, não, eu vou te dar 2 milhões ou 5 milhões, sei, não importa aqui, mas eu vou dar um Pode. orçamento para você incluir algo novo. Eles não vão conseguir. Vai falhar, vai estourar no prazo, vai estourar no tempo, no orçamento, né? As pessoas vão cansar, a energia delas, né, vai se exaurir, porque eles não vão conseguir fazer esse movimento, né? E tem que ter essa troca de conhecimento e experiências, com parcerias, né? Tem as startups, tem os vendors, né? Os provedores. Pô, tem que começar a olhar esse ecossistema e fechar alianças estratégicas que Uhum. permita o foco no negócio. E o negócio é na tua cadeia de valor, o meu core value, né? O meu core business, né? E não todas as supporting functions que vêm anexadas ali. Sem falar, eu acho que o case, a gente já fez alguns cases, essa migração ela tem benefício financeiro, porque você para de ter aquele modelo de butts on seats, né? A gente usava essa expressão, aqui vou usar a liberdade poética, né? As bundas nas cadeiras, né? Que a gente está falando de custo de pessoas, mais escritório lá, que é fixo, né? E divide isso em 12 parcelas no ano e vai pagando. E a gente está falando agora, o modelo cloud é um modelo pay as you go, né? Pague pelo consumo, né? Então, se eu usar muito, eu pago muito, se eu usar pouco, eu pago pouco, mas financeiramente esse modelo fecha de maneira muito mais eficiente e clara, porque outro desafio que as empresas têm, e eu desafiei sempre muitas das áreas de suporte, é que elas não desenvolveram uma mentalidade de valor comercial delas. Por que você está aqui? Existem os casos de obrigatoriedade, tem, por exemplo, uma área jurídica, eu ter um advogado ou não, alguém ali atuando, vai ter que ter, mas elas têm que começar a monetizar o seu valor, né? Por que todo ano você me pede esse orçamento? Qual é o valor que você está tendo, né? Incluso, aí eu acho que empoderaria mais os gestores dessas áreas a trabalharem melhor o seu orçamento e buscar opções diferentes de como otimizar o resultado que ele está trazendo, né? Sim. E aí depois, aí o futuro é um sonho, o que eu vejo uma empresa, ela deveria ser toda feita em APIs, né? Então a área de comunicação, a área de jurídica, a área de procurement, de compras, a de vendas, a área de marketing, todas elas tinham que ter esse seu resultado, né? E dizer o que ela está fazendo. Porque senão só fica aquele dinheiro que é dado, né? Não se entende muito o valor, não estou dizendo que não há valor, né? Mas não se entende o valor que ela está transformando esse orçamento que foi dado para ela.
né? Sim. Bom, cara, tem tanto papo aqui, mas um ponto que eu queria complementar ali então, cloud já muda um pouco a organização, como se pensa, como eu lido com o orçamento e como é que eu vou investir isso e tirar o máximo de valor. E eu tenho que pensar de maneira diferente, que eu não posso olhar só para minha equipe e demandar mais coisas deles com as coisas que já estão acontecendo. Big Data, Sim. né? Só ter o capability de Big Data lá instalado, mesmo que ela tenha investido, colocou lá, implantou, fez em nuvem, bonitinho lá, tal. Big Data, ela vem com o drive de começar a transformar a organização baseada em decisões baseadas em fatos, né? O decision making da empresa muda. Isso, Deixa de eu diria assim, que essa é a primeira fase. Né? É, a gente, vamos parar de eu acho que, né? O meu gut feeling, né? Não, a minha intuição me diz que a gente tem que ir para isso. Não, nós temos que parar de molhar isso, né? Por quê? Porque o mundo hoje, e aí já vamos chegar nesse ponto ali que a gente quer falar da situação do mercado lá fora, ele está praticamente digitalizado lá fora, mas aqui dentro não está, né? Então o volume de dados e o modelo estatístico que você pode criar aí, as hipóteses que você vai criar aí, né, os algoritmos que você vai poder analisar, vão te dar um poder de decisão que estatisticamente é muito mais factual, né, do que a tua percepção do que você acha que é, qual caminho deveria ser. Isso, isso. E tem um ponto importante, né, na área de Big Data que envolve uma certa avaliação de maturidade também. E eu diria assim, uma avaliação de maturidade no uso dos dados. Né? E aí eu divido em basicamente três tipos, três tipificações, ou seja, de uma organização como um todo, ou de partes dela, né, de departamentos, áreas, responsabilidades. Existe um primeiro grupo de funções ou de organizações que, na verdade, não são baseadas em fatos. Né? Então, elas decidem por conta da experiência das pessoas que estão ali. Então, o uso de dados para se fazer isso é muito baixo, é muito pequeno. Né? As áreas funcionam exatamente pela experiência. As pessoas testam as coisas, isso dá errado, lessons learned. Na próxima vez eu faço diferente. Até Certo? aí tudo bem, desde que não leve 2 anos para você aprender essa lição e gastar um monte de dinheiro. Exatamente. Não é um modelo muito flexível, dá para dizer assim. O segundo modelo é o modelo em que você utiliza dados para tomar decisões. Então, eu consigo coletar, se consegue estruturar uma base de dados com informações, com fatos relevantes, se consegue colocar esses fatos relevantes para as pessoas que tomam decisões, né? E essas pessoas olham para isso, interpretam isso, somam a experiência delas a essas decisões e aí geram ações corretivas. Né? E essas ações corretivas são, de certa forma, monitoradas, mas elas não são digitalizadas. As ações elas acontecem por fora da digitalização. E daí existe um terceiro nível. O terceiro nível é quando você pode ter condições de colocar esse ciclo inteiro digitalizado. Isso quer dizer o seguinte, você captura o dado, você gera um fato a partir daquele dado, você infere uma decisão a partir disso, utilizando learning machines, utilizando inteligência artificial, e você cria uma ação baseada nisso. Essa ação é colocada em prática e basicamente os executivos ou os tomadores de decisão, ao invés de tomarem cada decisão em cada um dos momentos, ele vai monitorar a performance desse ciclo, certo? Isso gera um ganho de produtividade muito grande, né? Pelo fato da pessoa, em vez de ter que se envolver em decisões pequenas, em decisões de menor grau de impacto, com uma frequência bastante grande, ela começa a se envolver em decisões mais importantes, mais relevantes, em uma frequência menor. Né? E isso Fora é um ganho os bastante possíveis grande. insights que não existia, né, no entendimento Exato. de alguma coisa, e se cria um novo produto, um novo serviço a partir dessa descoberta. Exatamente. Um exemplo bastante simples disso é o que aconteceu com a digitalização, com o e-commerce, basicamente, com o canal de e-commerce. Um canal de e-commerce, inicialmente, ele tratava isso com basicamente um canal com lista de produtos para serem comprados. Né? E qualquer tipo de recomendação que eu possa fazer
de produtos para determinados clientes, isso teria que ser feito manualmente. Eu teria que capturar os dados desse comportamento das pessoas utilizando o site, colocar isso num relatório. Esse relatório ia indicar alguns grupos alguns segmentos de clientes que estariam interessados em determinado tipo de coisa. Você ia lá, decidia em fazer uma ação de marketing e aí aplicava essa ação de marketing através de e-mails, através do próprio site, alguma outra coisa, certo? Algum outro canal. Quando você chega no nível 3, que na verdade para e-commerce já é muito comum hoje em dia, toda essa recomendação é feita automaticamente. Então ninguém toma essa decisão, né? Ela faz parte do negócio, né? Faz parte do modelo do negócio. Exatamente, a própria recomendação. O Netflix faz isso, a Amazon faz isso, existem diversos serviços. Vários approaches. Exatamente, em que toda a recomendação de produtos é feita de forma automática, tanto dentro de um site quanto em envio de e-mails, certo? E o que as pessoas fazem? Os executivos que tratavam disso perderam o emprego? Não, eles continuam lá. Só que, na verdade, a decisão deles é em relação à qualidade dessas recomendações e não ter que dar a recomendação toda vez, certo? Sim, então, claro. Esse tipo de modelo de ciclo de decisão, ele está sendo aplicado hoje muito, já há bastante tempo em canais digitais, mas isso pode se separar em diversas áreas de uma empresa, não é só ali. Existem várias outras áreas onde a inteligência artificial, ou preditiva, ou learning machines podem ser usadas para fazer esse tipo de coisa. Né? Incluso até olhar para dentro, né? A própria empresa se olhar para dentro também, né? Ela ter vários insights da falha dos seus processos, né? Da produtividade, né? Do seu capital humano que está ali em jogo. Exatamente. Né? É isso. E aí empoderar eles de maneira adequada com fatos, né, e modelos ali. Então com isso a gente já pega ali, já falamos do Cloud, do Big Data, e demos essa pincelada junto com a Analytics e até um pedacinho de AI. E agora vamos fechar aqui o loop então de hoje com o mobile, né? Porque o mobile é o portal de acesso ao consumidor, né, ao usuário final, é onde está a interação humana nisso tudo, né? E a gente tinha conversado ali, então, assim, a dificuldade das empresas hoje, além da pressão toda lá das startups, que já foi mencionado, que já são digitais, porque elas já estão integradas com esse mercado, só para trazer um dimensionamento no Brasil, nós temos mais celulares do que cidadãos brasileiros, né? O brasileiro é o segundo maior mercado do próprio nas redes sociais em geral, né? Ganha os americanos, o europeu é mais conservador nisso, a questão toda de privacidade, mas o brasileiro sempre foi um cara que adota muito rápido, né, esses aplicativos, as redes sociais, etc. e tal. E também a utilização de serviços da web em geral. Eu acho que a grande barreira nossa do e-commerce no Brasil, infelizmente, ainda é a questão logística, não é a questão digital, né? A gente não tem uma Amazon e um UPS e um FedEx no Brasil que desse essa velocidade, essa interação. Mas o mobile, todo mundo está com a tecnologia lá na mão, os computadores os smartphones já ultrapassaram faz tempo o número de PCs e laptops, né? Os tablets também têm uma significância grande, então isso gera mobilidade para todo mundo, acesso à internet em tempo real, através do 4G, ou em caso pelo Wi-Fi. Mas as empresas criaram um vale, né, um precipício enorme entre elas e o mercado que está lá. Então a demanda está toda digitalizada, mas a minha entrega não está, e aí cria essa situação aí, né, e a situação que eu vejo é assim, né? Quer dizer, as pessoas que estão mais digitalizadas, e a gente considera todo mundo, quer dizer, a gente não está considerando somente o consumidor como alguém que não faz parte de nenhuma empresa, né? Uma entidade independente. Eles trazem para dentro da empresa, né? Exatamente. Essas pessoas que são os consumidores, que somos todos nós, essas pessoas são digitalizadas, dá para dizer assim, né? Que elas utilizam seus smartphones, seus serviços digitais constantemente e, inclusive, como você comentou, levam esses serviços digitais para dentro da empresa e utilizam esses serviços digitais pessoalmente, né? E aí existe aí uma troca de canal. Aí, de um determinado momento para outra, ela vira o colaborador da empresa e vai começar a usar, então, as ferramentas oficiais da empresa. O proxy, né? Que barra acesso às informações via internet.
a ferramenta de e-mail que é normalmente desatualizada, né? Então, Os serviços do funcionário lá, do RH, de tudo, não, já os não é a processos mesma em papel, processos em formulário, com assinaturas, com tudo. Então, aí são processos bem tradicionais, muito tradicionais, certo? Então, existe na verdade, um precipício aí entre o que a empresa oferece no mundo digital e o que, seja um consumidor, seja um colaborador, seja um fornecedor, costuma utilizar na sua vida privada, certo? Então, Exato. transformação digital de uma empresa é fazer o quê? É trazer ela ao mesmo nível de digitalização que todas as pessoas envolvidas com ela estão hoje. Exato. Então, seja um consumidor, seja um colaborador, seja um fornecedor. Né? Eles estão envolvidos, né, digitalmente. E o que é fazer uma transformação digital? Eu diria assim, a transformação ideal dentro de uma empresa é que ela consiga funcionar da mesma forma que todos os serviços que a gente utiliza na nossa vida Exato. privada. Exato. Essa é a ideia. E aí queria até outro papo aqui que para a gente falar, que é outro desafio que as empresas estão tendo, além das ameaças que elas vivem do mundo exterior, é a perda de capital humano, né? Devido às consequências essas, né? Porque dependendo aí do perfil, né, dos funcionários, etc. e tal, eles já não sentem mais esse engajamento, né? Eles não têm esse engajamento, eles não têm o drive, a motivação e o comprometimento para poder trabalhar na empresa, né? E aí começa a busca por outras oportunidades, né? E aí começa a criar essa concorrência entre empresas por capital humano, né? E aí fica interessante aí o papo também. É verdade. Bom, pessoal, valeu, Gustavo, valeu aí pelo papo, sempre é um papo bom, temos muitos aí para fazer. Pessoal aí na Digiflyme, no nosso canal, no YouTube, no nosso site, dê o seu like aí, se inscreva no canal, fique de olho aí que tá saindo mais novidades aí, mais papos aí chegando. Agradeço aí, Gustavo, foi um prazer. Valeu, até mais, hein? Um abraço a todos. Até. Valeu, tchauzão. Até.